Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e primeiramente eu gostaria de pedir desculpas por não ter gravado por meses, mas é que esse ano parece que a minha vida ficou meio imprevisível pra caramba, né? Então isso não só me desanimava, mas também não me dava tempo, né, pra gravar, pra pensar numa pauta pra gravar e, enfim. Acabei me envolvendo em outros projetos, né, mas vou tentar voltar a gravar, né, é uma coisa que eu sempre gostei, né. Eu aproveitei esse tempo também um pouco pra fazer algumas pequenas modificações, né. Pra quem me ouve no Spotify e outros agregadores de podcast, não vai sentir essa mudança, mas pra quem me acompanha no YouTube, né, vai ver que eu não vou mais colocar aquela imagem estática que eu costumava colocar, né, e porque nessa caminhada que eu fiquei meio longe do microfone, né, entre aspas, eu acabei descobrindo meios para se fazer isso, né? Sem contar que também eu estou estudando uma forma de também começar a postar no BitChute e no Rumble, né? Que são plataformas muito parecidas com o YouTube, né? Na mesma vibe. Mas enfim. Nesse episódio do Beyond, eu gostaria de comentar um pouco sobre a obra, né, O Segredo, ou a Lei da Atração, né, ou propriamente a Lei da Atração, que é basicamente, né. Eu tava conversando com uma amiga minha que ela acabou postando, né, umas frases no status do WhatsApp, e me acendeu aquela luz, né, daquela vontade de gravar sobre isso. Já era uma pauta meio antiguinha que eu tava pra colocar, mas enfim. Pra início de conversa, né, o que seria o segredo, né? Como eu já disse, o segredo é a simples lei da atração, né? É uma lei que fala que tudo que você pedir para o universo, né, isso lhe será concedido, né, se você souber pedir. A obra ela aponta de uma forma até simples, diga-se de passagem, né. Eu até entendo que é mais por conta para as pessoas entenderem e tudo mais, né. Só que eu percebo que há muitas nuances que eu vou procurar dar uma esclarecida, né? Para início de conversa, não é tão simples assim, né? Não é tudo que será concedido, né? Tem uns pormenorezinhos que devem ser considerados, como por exemplo, na hora de pedir, a primeira pergunta que a pessoa precisa questionar é para quê? Qual vai ser a função daquilo, né? Vai ser para um benefício próprio ou um benefício dos que estão em volta dela, né? O segundo, é esse realmente o meu objetivo final, né? Aqui eu devo pontuar que também é o seguinte, né? Muita gente pensa que dinheiro, né, a posse do dinheiro seria seria um objetivo final, quando na realidade não é, né? O dinheiro é um dos caminhos, né? O dinheiro é uma energia propriamente dita, né? Aqui eu posso utilizar esse tipo de definição por causa que, como eu não estou usando nenhuma pauta libertária, né,
para definição de dinheiro, né? Isso me dá um pouquinho mais de liberdade para denotar o dinheiro como essa forma, né? Dessa forma um pouquinho mais transcendental. Enfim. Então, assim, quando a pessoa, por exemplo, deseja um carro, né? Geralmente ela pede dinheiro para se ter o carro, né? Em outras palavras, o dinheiro não é o objetivo final. O objetivo final é o carro. Não importa. Quando na realidade o desejo não importaria, né, da onde que ia surgir. Né? Esse aliás, é o primeiro ponto. Né? Quando você sabe pedir, quando fazer o desejo, é preciso raciocinar aí esses pontos que eu já citei, né? Para início de conversa, antes mesmo de fazer o desejo. Porque passando por esses pontos, passando por essa autocrítica, né? essa autorreflexão, permite que o próprio desejo em si ele seja mais puro de intenção, né? E a possibilidade de ser concedido seja maior. Então, por exemplo, se a pessoa deseja um carro novo, né? O primeiro desejo, né? O primeiro ponto. Para quê? Para levar a minha família para viajar, para atender as necessidades da minha família, para às vezes levar um amigo meu para o trabalho, pro mesmo lado que eu, né? Ajudar nas compras, no carregamento das compras de mês e tudo mais. De certa forma, isso já denota que não é somente a pessoa que está pedindo vai se beneficiar daquilo. Então, isso já aumenta um pouco, né? As chances de ter. E como eu falei, a forma não importa, né? A pessoa pode até começar a trabalhar em cima, que aliás esse é um outro ponto, né? Que eu vou explanar mais tarde, né? Mas ela pode ganhar, por exemplo, de herança ou da própria firma, né? Eu sei que isso pode ser muito improvável, mas pode acontecer, né? A forma não importa, né? O cósmico, o universo, ele possui maneiras infinitas de dar, né? E tudo isso já mostra que o desejo ele não vai ser tratado de uma forma leviana, né? Enfim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo é o pedido em si, como deve ser feito, né? Como eu falei, o pedido ele não se deve pedir através do caminho. Não podemos estabelecer um caminho pré-determinado, né? Então, qual a melhor forma de pedir? É literalmente viver, né? É se concentrar um pouco, fechar os olhos e conseguir construir para si uma imagem mental o mais realista possível, né? Porque isso vai ajudar o nosso corpo a sentir as emoções, a todas as sensações possíveis daquele desejo, né? E quando isso acontece, a própria mente já começa a trabalhar para que aquilo se concretize, né? E também tem aquilo, né? É uma questão de prática, né? Não é só fazer uma vez. De vez em quando pode até ser feito uma vez, mas o bom é que seja periodicamente, né? Uma vez por semana, uma vez por dia, né? Só não pode ser uma vez por hora, né? Uma analogia que eu gosto muito que eu ouvi usarem para isso é a seguinte, que esse desejo,
né? Que uma criação dessa, ela é como se fosse uma carta. Se você ficar segurando a carta, ela não chega, ela não vai, né? Então é muito importante que pegar, sei lá, 5, 10 minutos por dia ou por semana, por aí, né, para se concentrar somente nisso, né? E depois fazer, simplesmente esquecer, fazer as coisas possíveis, né? E assim, com esses pontos até agora prontos, o desejo já está praticamente finalizado, né? Assim, o processo apenas começou, mas ele já está quase concluído, né? A parte de quem deseja, né? A sua parte, sei lá. Aí, só que aí vem uma outra parte que meio que também requer um pouco da nossa parte. Eu sei que a nossa, mas o trabalho, o que eu quis dizer é que o trabalho mais pesado, por assim dizer, entre aspas, já foi, né? Porque agora começa o seguinte, né? A pessoa tem essa prática, tá tudo perfeito, né? E agora vem a ação, né? A ação que a pessoa tem que tomar é simplesmente fazer o que ela já tem feito, né? No plano material, né? Que é trabalhar, né? Cuidar da vida pessoal, mas ela precisa ficar atenta a qualquer impressão que possa vir, né? Porque pode ser que aquela impressão possa ser um início da concretização daquele desejo, né? Só que é o seguinte, também é aquilo que eu falei, que ia comentar, né, sobre o tempo devido. As pessoas, elas pensam que é só pedir que as coisas se concretizam. Não, elas têm um tempo, que é o tempo propício, né? A lei da atração, ela basicamente trabalha em conjunto com uma outra lei divina, que é a lei do triângulo, né? A lei do triângulo, ela fala que ela precisa que é necessário 2 pontos para que haja um terceiro. No caso, né, o trabalho mental, que é na hora de pedir o desejo e tudo mais, mas com o trabalho com as condições materiais propícias, é que o desejo se torna realidade, né? E essa é uma parte que muita gente não compreende, né? Que tudo isso leva tempo, e quanto mais tempo demorar, né? Aí já é um pensamento pessoal. Quanto mais tempo demorar, mais concreto é aquilo, né? Porque também tem outra coisa, né? Se a pessoa foi concedida pelo desejo dela, mas começa a agir de uma forma de uma forma egoísta, de uma forma de uma forma arrogante, né? Tipo assim, começa a se achar porque, sei lá, o desejo dela é melhor do que tu. O desejo dela faz ela uma pessoa melhor do que as outras, aquela coisa toda. Da mesma forma como chega, também vai, né? É que tá. E por conta disso, muitas pessoas acham que não funciona, né? Leva as pessoas a crerem que não funciona, né? Quando na realidade o problema é elas, né? E assim, o que leva realmente a não funcionar? Bom, como eu já apontei, a primeira parte é justamente o fato das pessoas usarem mal o desejo delas, né? Usarem, por exemplo,
uma nova posição profissional para usar a nova postura social, social e profissional que elas obtiveram através do desejo contra outras pessoas, né, para fazer mal a outras pessoas e tudo mais, ou um desejo delas tornar elas agirem de uma forma egoísta, de acharem que ficarem com aquele medo o tempo todo de que aquela pessoa pode roubar, né, o que eu consegui e tudo mais, né? Essas são apenas alguns exemplos de como isso pode ser, de como o desejo pode ser retirado da mesma forma, né? Por exemplo, voltando àquele exemplo do carro, né? Vamos supor que depois que o cara conseguiu o carro que ele queria, começou a usar bem, mas pela paranoia, né, daquela felicidade que ele anda sentindo, ele começa a achar que as pessoas estão com inveja, né? Estão com inveja, estão querendo roubar, estão querendo roubar deles e tudo mais, roubar dele e tudo mais. Aí ele começa a ficar cada vez mais egoísta, né? Só leva os filhos dele pra coisa, não quer mais sair de férias pra não sujar o carro, né? Ou por assim dizer, chega uma hora que ele nem tira o carro da garagem por medo da inveja das pessoas. Pode ser que aconteça o seguinte: o primeiro dia que ele resolva tirar da garagem pra, sei lá, ir no mercado ou, né, ou ir pro trabalho, ele simplesmente bateu o carro e dá perda total, né? É uma forma, né? Ou o cara que começa a utilizar de uma promoção que ele teve no trabalho, né, pra chantagear ou pra ficar desmerecendo o trabalho de quem é subordinado a ele, né? Pode acontecer de um dia a empresa entrar numa crise financeira e ele ter que ser mandado embora, né? Então, assim, a lei da atração ela não é tão simples, né? Como eu já falei, né? Ela não é uma coisa assim do tipo, é só pedir que vem, né? Apesar de que o próprio Cristo, né, já falava que bater e abrir-se-vos-á, né? Ou pedir e lhe será concedido, né? Que ele basicamente falava dessa lei. Mas não é assim, né? Não é assim. Ele falou aquilo de uma forma simples para as pessoas entenderem, né? No entanto, é preciso ter uma certa retidão de como a gente se comporta diante disso tudo, né? Ou uma outra coisa também que não se pode fazer, assim, é aconselhável não fazer, né? O que permite até que a própria conceder ou a concepção do desejo não se realize, né? Uma das coisas que faz a lei da atração não se fazer é a inatividade, né? Não adianta nada você pedir e ficar esperando cair do céu, né? As coisas não acontecem assim magicamente, né? É necessário que haja uma ação por parte do indivíduo, né? O indivíduo precisa estar sempre em movimento, né? Aliás, o movimento é uma condição universal e eterna, né? Como nada é estático no universo, é preciso que o indivíduo também esteja trabalhando para que aquilo aconteça. Então, assim, se o cara quer uma promoção, não adianta nada ele
fazer a mesma coisa o tempo todo, né? Ir para o trabalho, fazer o que ele tem que fazer, o mínimo possível e voltar para casa. Não. Se ele quer uma promoção, trabalhe para isso, né? Comece a se dedicar um pouquinho mais, fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Conseguir fazer um pouquinho a mais, né? Assim, sempre oferecer algo a mais, né? Que uma hora chega, né? Uma hora aquilo é notado e chega, por exemplo, né? O cara que quer voltando ao exemplo do carro, né? O cara que quer um carro novo para levar a família, né? Não adianta nada ele manter a mesma rotina, né? Faria muito bem, por exemplo, ele juntar uma grana, ir juntando uma grana, se planejar, falar, eu vou guardar esse tanto para comprar esse carro e tudo mais. Você pode até pensar nesse caminho, né? Mas um dia, né, talvez ele passe na frente de um onde esteja anunciando um concurso, ele ganha o carro do concurso, entendeu? E ele sente uma vontade quase inexplicável de ir lá, mas ele precisa estar agindo, né? A ação é uma das ferramentas primordiais que o indivíduo precisa para as coisas acontecerem, né? O que mais? E eu penso que é isso, né? Apesar de apresentarem, né, a coisa de uma forma muito simples, né? Ela é uma coisa que uma coisa que precisa de uma reflexão mais aprofundada, né? Precisa que seja entendida certas condições, né? Porque se não funciona para a pessoa vai falar, isso não funciona, né? Eu particularmente sou prova viva disso, né? Isso já funcionou comigo, né? Eu dou meu testemunho com relação a isso, mas de novo, precisa ser entendido, né? E até que até que a obra ela se baseia de uma forma perfeita para explicar, né? A explicação que eles dão é perfeita nesse sentido, né? Do porquê que funciona, né? Com relação à criação mental, que a imagem que a gente cria sempre atrai coisas, né? E isso é interessante notar que o oposto também funciona, né? Se a gente se você quer um motivo para se manter otimista, é isso, né? Eu gosto de dar o exemplo, né, da pessoa que levanta da cama e bate com o dedinho na quina da mesa, né? Tem duas formas distintas de agir. A primeira é a própria irritação, né? O que leva a uma certa negatividade. A pessoa se sente mais negativa com relação àquela ação, né? Ela se destabiliza emocionalmente. Portanto, ela vai pro trabalho, sofre perrengues para chegar no trabalho, chegando lá tem um dia péssimo por conta do que, sei lá, o chefe tá agindo mais dele, enfim. Aí quando volta para casa já tá naquele estado deplorável e tudo mais. Mas se a gente voltar pro começo do dia, né, e aquela pessoa não se deixa levar por um evento besta, por assim dizer, e se manter otimista, né, o dia dessa pessoa
tende a ser mais positivo, né? E então ela não vai sentir tanto perrengue para chegar no trabalho, o dia vai ser ótimo, vai voltar né, da melhor forma possível. E é o mesmo trabalho, pelo incrível que pareça. Aliás, eu costumo falar que é até pior. Quando você se deixa a levar por coisinhas bestas, né? Então assim, a nossa meta é sempre atrair coisas boas, né? Sempre atrair uma certa positividade. Então o nosso pensamento tem que estar nessa frequência, né? Eu lembro que eu falei muito de vibrações, né? E o pensamento é o mais criador, o mais positivo, mais poderoso para isso, né? E quando eu falo criador é porque realmente é, né? A lei da atração nada mais é do que uma criação do próprio ser humano, né? Então, vale lembrar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muitos levam essa passagem basicamente na parte mais literal da coisa, né? No parte de corpo, né? Mas quando na realidade ele denota certos atributos, né? Que o ser humano tem, que são característicos da própria divindade, como o próprio poder da criação, né? O ser humano é capaz de criar. Só que uma vez que o próprio ser humano ele não tem as ferramentas necessárias, né? Não seja tão, né? Tão supremo ainda, né? Por ainda estar nessa caminhada, né? A criação humana, ela tende a ser realizada de outra forma, né? E qual forma que isso é possibilitado? Através da lei do triângulo, como eu já expliquei, né? O ser humano ainda tá nessa precisa seguir as leis divinas para que as coisas se concretizem, né? E ter paciência, porque com o tempo elas acontecem, né? Seguindo aquelas condições que eu coloquei logo no início. E, enfim. Bom, agora que eu tô vendo que esse episódio tem sido bem curtinho, né? Mas espero que gostem. Eu pretendo voltar regularmente, mas nunca se sabe, né? Mas eu penso que minha vida tá voltando ao normal, né? É a vida de todo mundo. E, enfim, qualquer dúvida, né? Podem colocar nos comentários, podem mandar e-mail, né? Podem mandar um direct no Twitter, né? Conexão.narconoob. E é isso. Aquela coisa básica, né? Pra quem tá vendo no YouTube, se inscreva, deixa like. Aquela mendigada de sempre. E me sigam no Twitter. E nos vemos na próxima. E até mais.